Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que alegria ter você aqui novamente para juntos estarmos no nosso momento de devocional. Momento este que temos separado para a meditação na Palavra de Deus. E nessa ocasião eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas escreveu. E nós vamos no capítulo 24 e faremos a leitura do versículo 25 ao versículo 27. Lucas, capítulo 24, de 25 a 27. E lendo esse texto, nós gostaríamos de propor o seguinte tema para a nossa devocional desse dia. Ele quer nos abençoar através de sua palavra. Ele quer nos abençoar através de sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus na esperança de que Ele nos abençoe de fato? Nos diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eis aí diante de mim e de você a palavra do Senhor. Há tempos atrás, meus queridos irmãos, quando começamos essa série de devocionais, nós fizemos um devocional baseado nessa mesma história, porém demos ênfase em outros versículos. E essa história é muito conhecida. Na verdade, ela começa no versículo de número 13 e vai até o versículo de número 35. Os discípulos no caminho de Emaús. O contexto aqui desses versículos nos diz o seguinte: naqueles dias eram dias de agitação em Israel. Dias anteriores a esse, Jesus havia sofrido, Jesus havia sido crucificado, Jesus havia morrido e, mais do que isso, havia sido sepultado. Então, nós vemos o capítulo 24. E o capítulo 24, ele começa nos dando uma grande notícia, uma maravilhosa notícia. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E naquele dia, Jesus, após ressuscitar, havia aparecido às mulheres. E as mulheres foram relatar aos apóstolos, mas eles não creram. Então, no versículo de número 13, começa nos dizendo que naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo embora de Jerusalém para Emaús, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E estavam indo embora com o coração abatido, com o coração triste, com o coração sem esperança. Estavam indo talvez sem direção, estavam indo cabisbaixos. E o texto nos diz que Jesus ressurreto se aproxima daqueles homens e começa a caminhar com eles, começa a dialogar com eles. Naquele outro devocional, nós propomos o seguinte tema: não deixe de ver Jesus. Foi a lição que nós aprendemos ali, que as circunstâncias, elas não podem nos impedir de enxergar Jesus. Mas aqui Jesus vai indo, conversando com eles, mas em determinado momento, Jesus para, e para abençoar o coração daqueles homens, Jesus usa a palavra de Deus. Jesus usa a Escritura para abençoar o coração daqueles 2 discípulos. Maravilhoso é saber que o método mais eficaz ainda, que Jesus usa
para abençoar os nossos corações são as Escrituras. E por meio dela, eu tenho certeza que Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida também. A grande pergunta que surge aqui é: você tem tido ou tem dado espaço na sua vida para que o Senhor use a sua palavra para abençoar o teu coração? Eu tenho certeza absoluta que Ele quer abençoar você por intermédio da sua palavra. E quando olhamos para esse texto que nós lemos, de 25 a 27, nós vemos que o Senhor Jesus, imagina o privilégio que eles tiveram. O Senhor ressurreto ministrou ao coração deles através da Escritura. E olhando aqui para esse texto, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. A primeira dela, Jesus usa a sua palavra para abençoar os corações que estão em sofrimento. Por estar naqueles dias de agitação em Jerusalém, dias de grande tristeza para os discípulos, dias de grande angústia, dias de sofrimento, como é bom lermos um texto desse e ver que Jesus ministra ao coração daqueles que estavam sofrendo por intermédio de sua palavra. Como é bom saber que Jesus não mudou. Ele continua usando a sua palavra para ministrar a corações que estão em grande sofrimento. Pode ser, meu querido irmão, você que me ouve, pode ser que nesses dias, embora estejamos passando dias diferentes daqueles dois discípulos, mas pode ser que em meio às lutas você esteja com o coração sofrido. Pode ser que você esteja nesse momento com o coração abatido. Pode ser que você esteja nesse exato momento com o coração muito triste. Jesus quer usar a sua palavra para abençoar o teu coração. É preciso que você ouça a palavra. É preciso que você leia a palavra. É preciso que você medite na palavra de Deus. Ela, sem dúvida, é o instrumento que Jesus quer usar para aliviar o seu coração, como Ele usou aquele dia a palavra para aliviar o coração daqueles dois discípulos. Ele continua usando a sua palavra para abençoar o coração que sofre. Está com o coração sofrendo? Vá para a palavra de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que Jesus quer nos abençoar por intermédio da sua palavra, porque Ele abençoa corações que estão sem direção. É muito interessante olharmos para esse texto e enxergarmos o coração daqueles discípulos. Quanto ao futuro, não havia direção. Talvez naqueles dias mesmos, eles não sabiam o que fazer. O que será de nós daqui para frente? Sendo que naquele que nós colocávamos toda a esperança, agora ele morreu. E Jesus, com muita paciência, começa a caminhar com eles. Mas Jesus usa a sua palavra para redirecionar o coração daqueles dois discípulos, para que assim eles pudessem seguir bem pelo caminho. A palavra de Deus continua abençoando corações que estão sem direção. Talvez em meio às dificuldades, em meio às lutas que estamos passando nesses dias, você esteja com o coração sem direção. Talvez você esteja ansioso quanto ao futuro. Talvez você esteja desorientado em que fazer da agora para frente. A palavra de Deus continua sendo a bússola para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, nos diz o Salmo 119, 105. Jesus quer orientar a sua vida, Jesus quer orientar o seu coração por intermédio da palavra. É por isso que nós sempre iniciamos dizendo, os devocionais dizendo, Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção para a tua vida. Mas para isso é necessário que você leia a palavra,
É necessário que você medite na palavra, pois a palavra de Deus é o instrumento o qual Ele usa para colocar você no caminho certo, para dar a você a direção que você tanto precisa. Eles precisavam de direção e o Senhor os abençoou. E por último, uma terceira e última lição que nós aprendemos aqui desses versículos é que Jesus quer abençoar os nossos corações por intermédio da palavra, porque Ele quer que nós tiremos os olhos das circunstâncias e coloquemos os nossos olhos nele. Ele quer que nós tiremos os olhos da circunstância e coloquemos os nossos olhos nele. Ele usa a sua palavra naquele dia, ou usou a sua palavra, para ajudar aqueles discípulos a tirar os olhos de toda aquela situação difícil e colocassem os olhos nele e compreendessem através das Escrituras aquilo que o Cristo deveria passar. E assim, aqui o texto nos diz que ele lhes explicou todas as coisas a respeito dele. Quando nós tiramos os nossos olhos das dificuldades e colocamos os nossos olhos na Escritura, nós enxergamos Jesus. E ao enxergarmos Jesus, nós ganhamos força para nosso coração, nós ganhamos direção para a nossa vida, nós ganhamos alegria e esperança para seguir pelo caminho. Jesus espera que você não olhe para a circunstância ou fique com os olhos fixos nela, mas Jesus quer que você olhe para Ele. Ele é o sustento da tua vida, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, ou melhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que quer nos abençoar e pode nos abençoar. Mas o meio que Ele quer usar é a palavra de Deus. Que espaço você tem dado para a palavra do Senhor? Se você não tem dado espaço nenhum, que esse seja o dia que você possa ler a palavra, meditar na palavra e ser abençoado por Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique com Deus. Um beijo no teu coração. E lembre-se, leia a palavra. É o instrumento pelo qual o Senhor quer e pode te abençoar. Um beijo no teu coração. E até o próximo devocional, para a glória de Deus. Tchau, tchau.